Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16 até o 32. Amém? Gênesis capítulo 16, Gênesis capítulo 18, versículo 16 ao 32. Todos acharam? Então vamos ler em nome de Jesus. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse consigo mesmo: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor então: as acusações contra Sodoma são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse Jesus: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Jesus respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Disse Jesus: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Jesus respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Amém? Pode se assentar, e o pastor Rogério já orou por nós. Nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão nesta manhã, em nome de Jesus. O amor de Deus é o tema da nossa reflexão nesta manhã. O amor de Deus. Quando o Senhor ele disse a Abraão que iria julgar a ímpia Sodoma, qual foi a reação de Abraão? Vocês acompanharam aí o texto? Qual que foi a reação de Abraão quando Jesus ele disse que iria julgar a ímpia cidade de Sodoma? Lá no versículo 23, Abraão ele aproximou-se do Senhor e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Nós temos aqui uma ação, uma atitude de Abraão diante do Senhor, quando ele recebe do Senhor essa notícia de que Jesus iria destruir a cidade de Sodoma. E qual que foi essa reação? A reação de Abraão, ele ficou profundamente preocupado. Abraão ficou profundamente preocupado.
Vocês conferiram quantas vezes Abraão ele pergunta a Jesus se ele iria destruir a cidade? 9 vezes. 9 vezes Abraão pergunta a Deus se ele iria destruir a cidade por causa dos justos. E a pergunta que eu faço aqui nesta manhã: você tem se preocupado com a salvação das pessoas? Você tem intercedido a Deus por essas pessoas? Você tem feito oração de intercessão pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus pais, pelos seus irmãos? Abraão ele não questionou o direito do Senhor de julgar os ímpios. Ele se preocupou com o fato de que os justos iriam sofrer um destino imerecido juntamente com os ímpios. Essa era a preocupação de Abraão. A gente pergunta: você sabe quem são as pessoas justas lá no mundo, no meio dos ímpios? Você conhece? Não. Nós não sabemos quem são os justos lá no meio dos ímpios. E por isso, nós precisamos falar de Jesus a todos. Jesus sabe, mas nós não sabemos. E por isso nós precisamos interceder por elas. Apresentar a Jesus a todas as pessoas, porque nós não sabemos quem são as pessoas justas no meio dos ímpios. E é com isso que Abraão se preocupa. Ele sabe que Sodoma e Gomorra é uma cidade ímpia. Mas ele crê e sabe que também lá tem pessoas justas, que precisam ser salvas. E nós também entendemos que no mundo, e até no meio da nossa família, há pessoas que precisam ser salvas, que irão ser salvas. Mas talvez a gente não sabe quem é. Mas nós precisamos então apresentar Jesus a todas elas. E por isso Abraão, ele intercede a Jesus. Ele interroga Jesus. Porque ele se preocupou com a salvação de pessoas lá no mundo, lá no meio dos ímpios. E a preocupação de Abraão estimulou a apelar a Deus. A reação dele é algo impressionante, porque ele suplica a Deus pelas almas. Aquilo que os nossos pastores ontem falaram. A gente precisa pedir a Deus almas. Orar a Deus pedindo almas. Porque elas precisam da nossa intercessão. Elas precisam da nossa oração. Qual foi a última vez que você se sentiu assim, preocupado com a salvação de alguém? Porque muitas das vezes a gente ignora isso. Às vezes a gente diz assim: irmão, ele que se vire para lá, porque eu já falei de Jesus, eu já convidei, eu já levei ele para o culto, eu já fui lá fazer culto e ele não me ouve. A gente age assim, não é verdade? Só que Jesus, ele não desiste de nós. Jesus não desistiu de nós. Jesus não desistiu de nós. A gente agiu da mesma forma também. A gente foi rebeldes. A gente não ouviu a palavra de Deus. A gente virou as costas para Deus. Assim como as pessoas também elas fazem com a gente. Mas a gente não pode desistir. Abraão se preocupou com isso. Você olha para as pessoas, olha para o futuro e sabe, segundo as Escrituras Sagradas, o que é que está por vir, o juízo de Deus. E como que você reage frente a essa realidade? Sabendo que Jesus ele voltará e ele trará juízo. E aí, a gente faz uma rápida reflexão aqui, quando Jesus ele diz que vai julgar a cidade, e Abraão ele se preocupa. Porque ele sabe que Deus, ele é um reto juiz. E o bispo Walter McAllister, ele diz assim: pessoas dizem, só Deus pode me julgar. Pergunto, e isto não te assusta? Às vezes a gente quer dizer isso, né? Irmão, só Deus pode me julgar. Isso não te assusta? Abraão se preocupa porque ele sabe que Deus, ele é um reto juiz. Ele não passa a mão na cabeça. E por isso ele se preocupa com as pessoas. Senhor, ainda assim o Senhor destruirás a cidade por conta desses poucos justos? Mas se você não tem reagido assim, talvez isso pode ser um sinal ruim. Desconectado da palavra de Deus.
sem comunhão com Ele, sem amor pelas almas. Se você não reage assim diante das pessoas, diante dos seus amigos, diante da família que não ainda se entregou a Jesus, talvez você esteja distante da comunhão com o Pai. Desconectado da palavra, sem amor pelas pessoas. Porque intercessão é fazer um pedido em favor de outra pessoa. É você fazer um pedido em favor do seu amigo. Levar até Deus. Senhor, tenha misericórdia do meu irmão. Por mais que ele não tenha compreendido ainda, há meses, há anos, mas Senhor, tenha misericórdia. Eu não desisto dessa pessoa, porque eu confio no Senhor. Esta é a primeira oração de intercessão registrada na Bíblia e nos ensina duas importantes lições. Em primeiro lugar, Abraão ele estava um pouco temeroso de que poderia ultrapassar os seus limites ao fazer pedidos repetidos. Às vezes nós podemos sentir que os nossos repetidos apelos por outras pessoas possam, de alguma maneira, incomodar o Senhor. E a reação de Deus a Abraão mostra que ele não somente está disposto a nos ouvir, como também ele irá responder às nossas orações de intercessão. Creia nisso, irmãos. O Senhor ele responde às nossas orações de intercessão. Pode ser que nesta manhã eu esteja falando com pessoas resgatadas como fruto de intercessão. Pode ser que nesta manhã aqui tenha pessoas que foram resgatadas, que foram salvas pela graça de Deus por meio da intercessão. O meu irmão Júnior, que andou por caminhos escuros e sombrios e às vezes pelo vale da sombra da morte, mas que pela graça de Deus ele foi resgatado. E por inúmeras intercessões com a qual a minha mãe e muitos irmãos da igreja fizeram, ele se reconciliou e hoje ele está aqui para a glória de Deus. É o poder da intercessão, irmãos. Deus, ele atende. Ele ouve a nossa intercessão. É o nosso amor pelas almas. A intercessão, ela produz fruto. Mas também pode ser que pessoas que há meses ou anos estão intercedendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, esposa, pelo seu filho, aquele amigo, aquele irmão. Mas você ainda não viu o resultado. E talvez você pense assim, Deus ele está cansado de ouvir os mesmos pedidos todos os dias de intercessão por aquela pessoa. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já até desistiram de interceder por pessoas. Não desista. Não desista de interceder por essa pessoa. Porque a gente chega a um ponto e diz assim, irmão, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer por essa pessoa. Apenas continue intercedendo por essa pessoa. Só não desista. Só não desista porque Deus, ele ouve. Deus, ele recebe as nossas orações, as nossas intercessões. Porque Jesus, ele não desistiu de nós. E eu quero te desafiar a você arregaçar as mangas, abrir o seu coração, a se debruçar na presença de Deus, em pranto, com um coração sincero, interceder por essa pessoa. Só não desista. Faça como Abraão. Tenha a mesma reação diante das pessoas. Porque você sabe o que é que está por vir no futuro. E tenha uma profunda preocupação com as pessoas. A ponto de não... importando quantas vezes você clama a Deus por aquela pessoa, quantas vezes você apresenta o nome dela diante de Deus. Não importa os limites. Deus atenderá a sua intercessão. Creia nisso, irmãos. Jesus, ele atenderá as suas intercessões. Mãe, não cesse de orar pelo seu filho. Não cesse de interceder por ele. Esposa, não cesse de interceder por ele, por ela. Líder do pequeno grupo, não cesse de interceder pelo seu liderado, por aquele convidado. Não cesse de interceder pelo irmão, pelo amigo. Pastor, não cesse de interceder pela igreja de Cristo. Não temos limite de quanto a isso. Precisamos interceder para que as pessoas venham a conhecer Jesus, o nosso Salvador, e para que elas sejam salvas.
As pessoas precisam da nossa intercessão. Nós precisamos amar as pessoas. Não importa se ela vira as costas para nós. Não importa se elas não vêm para o pequeno grupo, se elas não vão na igreja. Interceda por elas. É o Espírito Santo quem faz a obra. É Ele que atende às nossas orações. É Ele que faz a obra. Há poder na intercessão e não há limite quantas vezes apresentar-lhes diante de Deus. Em segundo lugar, o temor de Abraão era o resultado de interpretar mal a Deus. Quando nós pensamos que nos preocupa a salvação daquela pessoa que anda distante de Deus, e às vezes nós ficamos tristes, né? Preocupados, mas na verdade, irmãos, o maior interessado na salvação daquela pessoa é Deus. É Deus. Ele ama aquela pessoa. Abraão, ele se preocupou com a possibilidade de que Deus ele pudesse realmente destruir a cidade e não poupar os justos que nela houvesse. Talvez Abraão estivesse pensando que ele estava mais preocupado e amando mais aquelas pessoas do que a Deus. Mas não era isso. Deus, na verdade, era o maior interessado. Era o maior interessado em salvar aquelas pessoas. E às vezes a gente fica triste. Às vezes a gente acha que a gente está preocupado com uma pessoa. Mas na verdade, Deus, Ele se importa muito mais do que nós. Deus, Ele ama muito mais do que nós. E por isso, a história ela vai continuar lá no capítulo 19. E nós ficamos sabendo que havia uma única pessoa que poderia ser considerada até mesmo ligeiramente boa nas cidades. E Deus trouxe a esta única pessoa a segurança. Vocês estão entendendo a necessidade da intercessão? Dentro de uma cidade pode ser que uma pessoa apenas seja salva. E essa única pessoa, ela precisa de nossa intercessão. Porque Deus, Ele se importa, Ele se preocupa com uma pessoa. E Ele até mesmo poupou as duas filhas de Ló, que nem eram merecedoras. Deus, Ele ama. Deus, Ele se importa. O engano de Abraão foi pensar que ele poderia se preocupar mais com as pessoas do que Deus se preocupa. A ponto dele questionar a Deus 9 vezes. Mas, na verdade, Deus era o maior interessado na vida das pessoas. Quando nós oramos por outras pessoas, devemos nos lembrar de que Deus se preocupa com eles muito mais do que nós podemos se preocupar. Nós podemos suplicar pelos outros sem ter medo de incomodar a Deus. Ele fará tudo o que é possível para atender às nossas orações e intercessões. Deus se preocupa profundamente com todas as pessoas. E o meu desejo aqui, e a minha oração, é que cada um de nós peça a Deus e se encarregue de orar por outras pessoas que têm alguma necessidade especial. Que você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu estou à disposição, eu quero interceder por aquela pessoa, por aquele amigo, porque eu creio no seu poder. Eu creio que essa pessoa será salva. Ele jamais se aborrece quando nós lhe suplicamos por outras pessoas. Em todas as 9 vezes, Deus respondeu a Abraão. As orações de intercessão são particularmente bem-vindas, pois quando nós oferecemos tais orações, as nossas prioridades se igualam às de Deus. Irineu, ele escreveu o seguinte: Deus, ele não criou o primeiro ser humano porque ele precisasse de companhia, mas porque ele queria alguém a quem ele pudesse mostrar a sua generosidade, o seu amor. Então que nessa manhã nós possamos refletir, interceder pelas pessoas, amar as pessoas. Não importa quem ela é, não importa quantas vezes você já convidou ela, não importa quantas vezes você já falou de Jesus para ela, não desista.
Só não desista. E para nós concluirmos aqui, eu quero ler aqui a oração, a intercessão do apóstolo Paulo em Efésios 3, versículo 14. Diz o seguinte: por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em tudo, em toda a sua largura, comprimento e profundidade. Amém? Então, que nós possamos orar, interceder pelos nossos irmãos, interceder pela igreja, interceder pelo líder, pelo pastor, que nós possamos ser uma igreja de intercessão em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade.